Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Ricardo Bentes, faço parte da ordem pastoral dessa igreja e também desse novo ciclo de pastores que estarão continuamente com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus, neste novo ciclo em que Deus nos permite através da sua graça em nossas vidas, amém? Uma equipe foi para São Paulo, ali Deus derramará através da vida deles um tempo também de renovação. Para nós que estamos aqui também estaremos recebendo essa renovação, esse novo tempo, nesse novo ciclo para nossas vidas. Eu quero declarar isso e profetizar isso sobre a nossa igreja, amém? Realmente 2016 será o melhor ano de nossas vidas, amém? E Deus fará grandes coisas na vida de cada um de nós, amém? Por isso vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, amém? Viver nessa dependência é maravilhoso, em nome de Jesus. No caminho da promessa para a vida eterna, amém? Quantos aqui estão nesse caminho? Todos nós estamos nesse caminho, amém? Uns perto, uns na metade, outros um pouco distante ainda, amém? E eu quero falar a respeito desse tema, que foi uma mensagem que Deus me deu já há algum tempo, né? Creio que quando eu ainda não era pastor, mas que Deus falou profundamente no meu coração, né? Em uma comparação, né, com o povo, com nossas vidas, em tudo que Ele tem feito durante essa trajetória que Ele vem acompanhado, o desempenho, né, do avançar da humanidade na historicidade bíblica, amém? E eu tenho como base aqui 2 versículos para a nossa ministração. O primeiro deles está em João 17,3, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o outro está em 1 João 12,25, que diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Então a vida eterna, ela é uma promessa de Deus para mim e para você. Desde que Deus começou a projetar todas as coisas, Deus Ele não projetou o mundo e o universo com um acaso, né? Só porque Ele quis fazer isso, não foi dessa forma, amém? Mas Ele tem um plano perfeito na eternidade para a vida de cada um de nós, amém? Antes que houvesse o mundo, você já estava no coração de Deus. Deus já havia projetado o melhor para nossas vidas, amém? Engraçado que em meio ao nosso cotidiano aqui, nós somos um povo que nós trabalhamos tanto, somos tão ocupados fazendo tantas coisas para o Senhor, que eu creio que às vezes nós não pensamos nisso, não nos damos conta, né, que nós precisamos, além dos nossos afazeres, né, parar um pouco e avaliar as nossas condutas, as nossas ações, né, e tudo que nós temos feito para o Senhor, para ver se nós estamos sendo aprovados, se nós estamos verdadeiramente desenvolvendo a nossa salvação para Deus, amém? Contribuindo para que esse aperfeiçoamento, para que esse aprovar do Senhor possa, então, com isso, estar aprovado e diante da sua presença para podermos ir para o céu. Você está incluído nesse plano eterno de Deus. Ele criou você, formou você de uma forma assombrosamente maravilhosa e traçou um plano para a sua vida. Todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, e nenhum poder neste mundo ou no vindouro poderá mudar ou desfazer esse glorioso propósito de Deus em nossas vidas. Quantos podem dar glória a Deus? Amém, queridos? Esse é um plano, é uma promessa e é a herança para aqueles que verdadeiramente amam o Senhor. No livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao 5, diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Então Deus é fiel, sempre será fiel
amém, em todas as suas promessas para com as nossas vidas, amém? A fidelidade nele. E nós temos que aprender dessa fidelidade, transicioná-la, para que da mesma forma, em nossos compromissos, nós possamos então agirmos com fidelidade perante ele, amém? Agora vamos fazer um comparativo, né, da trajetória da historicidade bíblica, né, em relação à humanidade, porque Deus, ele não projetou o homem para as coisas, mas ele projetou as coisas para o homem, tanto que ele criou o universo e tudo que nele há, e depois criou o homem, para que todas essas coisas se sujeitassem para o homem, amém? Mas nós vemos que isso, nos dias de hoje, né, realmente não é o que acontece, porque quantos e quantos estão presos e sujeitos às coisas materiais? Quantas e quantas pessoas estão aprisionadas às coisas do mundo, se sujeitando, sendo persuadidos a ela e não se deixando dominá-las, para que com isso poder avançar numa nova vida em Cristo Jesus? Quantas pessoas estão presas e escravizadas pelas coisas, né, totalmente deturpou, contrariamente ao que Deus determinou e predestinou para as nossas vidas, amém? Mas o Antigo Testamento, que é aproximadamente, nós possamos dizermos que ele é 75%, né, da nossa Bíblia, é o maior percentual que tem, inclui muitas informações importantes. Ele nos oferece um conforto de saber da fidelidade, diga comigo, fidelidade, de Deus em cumprir as suas promessas, amém? Ele é fiel em cumprir as suas promessas. O Antigo Testamento, ele nos instrui também por meio de exemplos negativos e de exemplos positivos. Ele revela aspectos importantes do caráter de Deus e da vontade geral dele para com os homens. Amém? Então, nós temos o conhecimento, todos já lemos a Bíblia, e ele deixou registrado aquele tempo em que ele agiu em meio àquele povo, um povo que precisava de libertação, que estava escravo, né, durante muitos e muitos anos, amém? E hoje em dia nos serve como instrução para que nós não venhamos então, com isso, cometermos os mesmos erros, cometermos as mesmas falhas, em que eles cometeram naquele tempo, e que com isso, e por causa disso, né, tornou-se um empecilho e uma barreira, para eles poderem entrar dentro do propósito da nova terra, de um novo céu, em que Deus tinha preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. Amém? Os erros e os pecados de Israel nos servem de alerta hoje, para que nós não venhamos a cometermos os mesmos enganos em nossos caminhos, nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então é preciso se conhecer, é preciso se ter um entendimento, que da mesma forma como Deus está fazendo nos dias de hoje conosco, foi da mesma forma que Ele fez naquele tempo. Lógico, né, que o cenário ele é totalmente diferente. Aquele tempo era um deserto, não havia avanços de tecnologia, não havia tantas coisas que nós temos hoje. Mas da mesma forma Ele fez conosco. Lá Ele abriu o mar vermelho e o povo entrou no deserto. Aqui Jesus morreu numa cruz, foi através do seu sangue. A cruz de Jesus foi a ponte para o abismo, para podermos atravessarmos e irmos até Deus. Amém? Glória a Deus. Então Ele agiu da mesma forma. Ele está agindo em nossas vidas. Por que ainda estamos aqui nesse plano terreno? Por que será que no momento que nós convertemos e fizemos a nossa aliança com o Senhor, de repente nós fomos direto para os céus com Ele? Porque Deus, Ele nos recebe do jeito que nós estamos. E quando nós viemos do mundo, nós viemos com a nossa alma entranhada de raízes e costumes pecaminosos e maléficos, e que Ele precisa lapidar, e que Ele precisa renovar e restaurar, para que possamos estarmos aprovados, para podermos herdarmos esse novo céu e essa nova terra, que são de santos. Diga comigo, santos. Santos, queridos. Por isso nós estamos aqui. Por quê? Porque ainda há falhas em nós. Porque ainda há coisas a serem tratadas. Porque ainda há coisas a serem curadas. E assim foi com aquele povo também no deserto. Amém? Ele não poderia levá-los logo direto para a terra prometida sem que eles estivessem verdadeiramente
preparados para herdá-la. Amém? E olha o que Deus fez. Libertou Israel da escravidão. Livre, o povo de Deus iniciou a sua jornada rumo à terra prometida. O percurso escolhido pelo Senhor, ele não foi o mais fácil. Porém, com certeza, foi o melhor para os israelitas naquela ocasião, pois eles não estavam preparados para enfrentar o inimigo. Não estavam preparados. Mas mesmo assim, Deus foi fiel e cuidou da necessidade de cada um, assim como Ele tem cuidado de cada um de nós, queridos. Ele é o mesmo Deus de ontem, foi o mesmo Deus que operou no Êxodo, lá no Pentateuco, Ele é o mesmo Deus de hoje. Amém? O cenário ele pode estar diferente um pouco. Hoje não há carroça, não há cavalo puxando, não é o nosso transporte. Hoje é um carro, é um automóvel, é um veículo coletivo. Hoje nós temos celular. Amém? Mas é a mesma forma. Amém? Não é mais pela lei, mas hoje é pela graça. Mas da mesma forma, nós estamos aqui nesse plano, em momentos de lapidação. Eu preciso ter consciência disso diariamente na minha vida. Eu preciso ser lapidado. Eu preciso ser um melhor pai. Eu preciso ser uma melhor mãe. Eu preciso ser um melhor filho. Eu preciso ser um melhor líder. Eu preciso aproveitar essa oportunidade que Deus está dando na minha vida e consertar esses erros agora, enquanto há tempo. Amém, queridos? Glória a Deus, eu preciso consertar isso na minha vida. Eu estava observando, geralmente, naqueles concursos que tem para vestibular, né, tem pessoas que se preparam durante uma trajetória, um tempo. E os jornais, quando eles anunciam o dia daquela prova, né, eles falam que tantos entraram, mas que infelizmente, alguns chegaram atrasados e pegaram os portões fechados. Queridos, vamos nos apressar. Não vamos nos atrasar dentro dessa oportunidade que Deus tem nos dado, para não pegarmos os portões dos céus fechados para nossas vidas. Amém? Vamos encontrar eles abertos para nos receber como vitoriosos, como mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Ele cuidou, né, daquele povo, mas todavia, em meio a toda aquela dificuldade, aquele povo foi um povo que murmurou contra o Senhor, reclamava de todas as coisas, e olha que Deus estava presente o tempo todo com eles. Imagine se Deus hoje estivesse conosco, de manhã numa nuvem e à noite numa coluna de fogo, como Ele estava naquele tempo. Mas hoje é a era do Espírito Santo. Amém? É pela graça mediante a fé. É pela fé, é acreditando que Ele está presente. Quantos creem que Deus está aqui? Amém, queridos? Deus está aqui. Deus está aqui neste lugar. Amém? Ele conhece as nossas necessidades, sabe? E Ele sabe e nos deixa saber o quanto nós precisamos sermos lapidados em nossas vidas. Amém? O quanto nós precisamos olharmos para os nossos erros. O quanto nós precisamos olharmos para as nossas fraquezas. O quanto nós precisamos olharmos para as nossas dificuldades. O quanto nós precisamos olharmos para dentro de nós. Amém? Porque nenhum de nós somos bons ainda. Nenhum de nós estamos preparados. Mas vai chegar o dia em que Ele virá buscar a sua noiva. E a noiva, eu creio que as mulheres que já casaram aqui, nenhuma da noiva quis ir para o seu casamento descabelada, né? Sem estar com a maquiagem pronta, sem estar ornada com um vestido bonito para o seu noivo. Essa é a nossa intenção aqui na terra. Amém? Porque então, não transferirmos também esta intenção de uma forma favorável para que no dia que o Senhor venha, Ele dizer: vem, Senhor Jesus, eu estou pronto para ir com o Senhor. Amém? Então, querido, precisamos ser lapidados. O povo precisava ser lapidado. Precisava ser aprimorado, precisava ser melhorado, aperfeiçoado, né? Lapidado é tornar uma pessoa melhor. Tornar uma pessoa melhor. Será que você está aqui na igreja com um propósito? Ou você chega aqui na igreja como um domingueiro, porque hoje é domingo, hoje é dia de assistir o culto, bora, acorda, vamos para o primeiro culto. Será que você está fazendo disso na sua vida uma rotina, porque é domingo? Será que você já transformou a sua vida espiritual em uma vida mecânica, porque domingo é o dia de ir para a igreja? Ou você acorda com um propósito de dizer: Deus, eu preciso mudar. Que a Tua palavra nessa manhã seja uma palavra de restauração e renovação sobre a minha vida. E que eu possa sair daquela igreja diferente hoje, Senhor. Que eu possa sair daquela igreja de uma forma onde eu possa me tornar uma pessoa melhor.
Esse é o propósito de você estar aqui? Ou você só veio por causa da bênção, da bênção, da bênção? Só querem as bênçãos, só querem as bênçãos, só querem as bênçãos. Tenho o propósito de ser uma pessoa melhor. Tenho o propósito de acordar, querido. E dizer, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me cura, me sara dentro de mim. Afasta de mim tudo aquilo que possa me impedir de ir para os céus, Senhor. Não deixe com que o sofisma do inimigo me engane, me tirando do propósito da igreja, do teu reino, Deus. Quantos e quantos estão aqui dentro, mas lá fora muitas das vezes esquecem até que são crentes. Quantos que são convocados não se envolvem? Aqui é um lugar de festa. Deus, para se haver uma festa, é preciso se preparar para essa festa. Amém? Em alegria, em disposição. Quantos têm recusado a disposição da festa dentro da igreja? Mas quantos têm se alegrado e não têm perdido uma festa no mundo? Quantos, queridos? Porque ainda não conseguiram tirar de dentro de si, do seu coração e da sua alma, aquilo que trouxeram consigo no mundo. Que de espinho da carne ainda prevalece. Mas Ele é um Deus que opera o impossível, Ele faz. Mas nós precisamos dar o primeiro passo e dizer, Deus, eu quero ter a minha vida transformada, não é 60%, mas 100% para o Senhor, amém? Precisamos ser lapidados. Nosso Deus é um Deus que não abandona, mas Ele permitiu que os problemas surgissem como prova para a sua fé, e assim Ele faz nos dias de hoje. Não vamos ser isentos de problemas. Senhor Jesus disse, vós sofrereis aflições. Eu não desejo paz para ninguém, queridos, sabe? Porque aqui ainda é tempo de se lutar. Ainda é tempo de se lutar. Pela sua vida, pela vida dos outros. Ainda é tempo de guerra. E o Senhor é fiel. Olha só o que Ele fez. Libertou o seu povo, os guiou pelo deserto, sustentou e o protegeu pelo caminho, revelou seus mandamentos e outras leis, prometeu uma nova terra para o seu povo, fez aliança com Israel. Porém, o povo, ao sair do Egito, murmurou. Em 3 dias, murmurou sobre a água. Em 1 mês, murmurou sobre a falta de comida. Fizeram contendas, se rebelaram contra os seus líderes, se prostituíram totalmente. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia, com um Deus presente. Com um Deus presente em suas vidas fizeram tudo isso. Quantas vezes o povo reclamou. E porque tomaram essa atitude ao invés de crer e confiar em Deus. Porque 90% do povo murmurou e desejou voltar para o Egito, e apenas 10% confiou em Deus, ainda que sentissem medo diante do perigo verdadeiro. Queridos, o deserto, ele não é um lugar de morte. Deus, ele não nos tirou do mundo para nós morrermos aqui. Aqui não é o teu lugar de morte. Aqui é um local em que Ele tem uma necessidade de aprimorar a tua vida, de te aperfeiçoar, de mudar o teu coração, de mudar o teu entendimento. Não apenas para te salvar. A salvação foi o primeiro passo. Glória a Deus por isso, porque você está aqui. Mas não para aqui. A salvação é só o início. Ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser aperfeiçoada. Quantos anos você está na igreja? Quem é você? Como está o teu coração? Como vai a sua vida com o Senhor? Se Jesus voltasse hoje, eu pergunto para você, você estaria pronto, ornado como a noiva, para subir aos céus com Ele? Se você não estivesse pronto, o que está faltando para a sua vida? O que falta, querido? Nós temos consciência das nossas fraquezas. Nós temos consciência dos nossos erros. Você tem consciência das suas atitudes dentro da sua casa. Você tem consciência das suas atitudes dentro da igreja. Você tem consciência das suas atitudes perante a sua liderança. O que está precisando?
O que é que está faltando para você mudar verdadeiramente? Há uma explicação para a atitude de Deus e também para a reação do povo. Nós já sabemos que Deus queria mostrar a força do seu poder e reconstruir a fé e a confiança de um povo. Porém, essa tarefa esbarra em uma questão difícil e pessoal, que chama-se o livre-arbítrio de cada um de nós. Deus tem o poder para fazer qualquer coisa. Nada está fora do seu alcance. Poder e sua capacidade. Porém, Ele não interfere no livre-arbítrio de cada um de nós. E o livre-arbítrio das pessoas, ao escolher o seu caminho, e o incalculável amor de Deus ao perdoar o pecador que se arrepende, nos leva a entender que Deus deu e ainda dará oportunidades a cada um de nós de segui-lo ou não. Porém, a decisão de escolher o caminho certo é sua. A decisão é sua. Ele não vai interferir. Ele está mostrando o caminho. Nós sabemos que existe um céu e um inferno. Não existe, o lugar intermediário é esse. Depois deste lugar intermediário, ou é o céu ou é o inferno. Não existe um outro. Tem gente que fala aí fora em purgatório, em outras coisas. Não, querido. Esse aqui é o plano em que Deus nos colocou para podermos recebermos tratamento, para podermos sermos lapidados em nossas vidas, para podermos com isso alcançarmos o nosso aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Amém? Nós não somos, queridos, obrigados, não somos a escolhermos a Ele. Ele não nos obriga a isso, Ele nos dá o livre-arbítrio. E Ele respeita isso. Ele respeita as nossas escolhas e as nossas decisões. Mas Ele deu a promessa e a esperança de uma vida melhor para aquele povo. Porém, a maioria do povo escolheu pecar contra Deus, reclamando de sua condição material. Tudo reclamavam, tudo murmuravam. Quantas e quantas pessoas hoje, queridos, só murmuram? Quantas e quantas pessoas só se lamentam? Não procuram viver de uma vida melhor? Já vi pessoas dizerem, minha vida lá fora no mundo era uma vida de atrapalho. Agora eu entrei na igreja, parece que ficou pior. Só que há um detalhe, querido. No mundo você era escravo. Aí você passa para a posição de soldado. E um soldado, o que ele faz? Ele luta. Ele combate. E Deus nos dá as armas para nós podermos combatermos, fazendo parte do seu exército. E com isso levantando a bandeira de mais que vencedores. Amém, igreja? Porque é isso que nós somos. Tomar posse dessa identidade, dessa personalidade em nossas vidas. Agora, por que aquele povo escolheu pecar? Por que eles escolheram murmurar? A única explicação para tudo isso é o costume corrompido, querido. Se deixaram corromper pelos maus hábitos idólatras do Egito, que desejavam todo o seu poder, luxúria, riquezas e vaidade. Por isso, não conseguiram ver a grande vitória que Deus estava concedendo a eles. E este convívio com o povo egípcio havia invertido totalmente os valores nos seus corações. Precisamos nutrir nos nossos corações valores elementares da vida cristã. Amor, submissão, respeito, honra. Transformar tudo aquilo que um dia foi um empecilho para nossas vidas em algo valoroso, em algo que vai nos ajudar a crescer, a evoluir e entendermos a vontade de Deus sobre nossas vidas. Amém, queridos? Nós precisamos dessa transformação. Eu preciso dessa transformação. Diga comigo, eu preciso me deixar ser lapidado por Deus. Isso é muito importante, querido. É muito importante. Por quê? Porque é um tempo de renovação. É um tempo de renovação. Estamos vivendo o princípio das dores. Tantas coisas acontecendo no mundo. E ainda aqui nós temos a liberdade de pregarmos o Evangelho, de podermos nos assentarmos numa cadeira e não termos um monte de guardas lá fora nos esperando para sermos metralhados. Nós temos liberdade, queridos.
Vamos avançar no reino, vamos nos deixar sermos tratados, ser lapidados. Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Vamos nos preparar para esse grande dia, o dia do Senhor. Amém? Infelizmente, esse povo não teve sabedoria. O pecado abundava em sua vida. Eles gostavam mesmo, eram das coisas do Egito. Apesar de viverem na escravidão e no sofrimento, mas eles gostavam daquilo. Queriam a luxúria, queriam o materialismo, queriam riquezas, gostavam da vaidade do Egito. Desejavam aquilo. Quantos e quantos desejaram voltar? Sentiram vontade dos alhos e das cebolas, do pecado, mesmo estando dentro do propósito de Deus. Não se deixaram ser lapidados. A Bíblia faz referência daqueles que não herdarão o reino dos céus. Ou seja, que não viverão ao lado do Pai, nem aqui, agora e tampouco na eternidade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 9 ao 10, que diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. E ainda em Apocalipse 21, 7, diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E você? Eu pergunto hoje, igreja, e você? Quais escolhas você tem feito em sua vida para ter garantias da promessa para a vida eterna? Quais são as escolhas? Quais são as suas decisões? O que vai marcar a sua vida e o que vai marcar a sua história? O que você tem feito? De que forma você está conduzindo a sua vida? De que forma você está conduzindo a sua casa? De que forma você está conduzindo a sua família para este propósito? A Bíblia nos fala em Mateus 22, 14, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Deus, Ele quer a qualidade em nossas vidas. Deus quer que nós estejamos qualificados. A palavra é para todos, o sermão é para todos, mas a escolha é sua. A escolha é sua. O chamado é para todos, porém, na ótica de Deus, a qualidade está acima em quantidade em nossas vidas, e para isso precisamos nos enquadrar no perfil de cidadão celestial, estando aprovado. Diga comigo, aprovado. Aprovado em santidade, em caráter, em fé, em amor, em renúncia, pois somente assim garantiremos o carimbo do nosso passaporte para os céus. Mas, infelizmente, essa não é a realidade para alguns, pois estes não têm conseguido por causa da incredulidade. Diga comigo, incredulidade. Diga mais alto, incredulidade. Que mede tudo pelos padrões limitados do homem e é detida pelas barreiras humanas. A falta de fé realmente tem prejudicado a vida de muitas pessoas. Mas nós justos, quantos justos temos aqui? Nós justos viveremos pela fé, em acreditar, porque sem fé é impossível nós agradarmos o coração do Senhor. É impossível, queridos. Amém? Glória a Deus. O que devemos fazer para termos o direito de herdarmos o reino dos céus e desfrutarmos com o Senhor da vida eterna? O que nós devemos fazermos, igreja? Primeiramente, receber o Senhor Jesus. Receber a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quem vai para os céus são aqueles que se encaixam nessa palavra de Jesus, que está em João 1,12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Amém? Esse é o primeiro passo
para nós podermos herdarmos a vida eterna. Recebermos o maior presente que o nosso Pai nos deu, o seu Filho. Recebermos Ele em nossos corações como nosso Senhor, como nosso Salvador, como dono absoluto de nossas vidas. Entregar as rédeas das nossas vidas para Ele. De tudo aquilo que nós um dia não conseguimos fazer. Amém? Deixar Jesus construir, ser o autor da nossa história. Aonde nós possamos escrevermos essa história de uma nova forma. Não mais escrevendo ruínas. Não mais escrevendo momentos dolorosos e angustiantes. Mas escrevendo sempre que a cada passo, em meio a tudo, Ele sempre nos dando vitória em nossas vidas. Amém, queridos? Entregar nossas vidas para o Senhor. Não feche os braços para Jesus. Não feche. Porque Jesus morreu de braços abertos por você. Não feche a sua vida. Não impeça. Esta é a maior de todas as decisões que um homem e uma mulher possa fazer em sua vida. Eu sei que diariamente nós somos levados a isso. A fazermos escolhas, a tomarmos decisões. Mas esta decisão é a decisão que irá então definir o nosso futuro. O nosso futuro vindouro em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Não feche os seus braços para Jesus. Disse de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Amém? Não existe outro meio, outro caminho. Este é o único. Muitos pensam que é pela bondade ou pelas obras que nós encontramos salvação. Boas obras não salvam ninguém. Não salvam. Não adianta a pessoa dizer: mas eu sou uma pessoa bondosa, sabe? Eu dou comida para os mendigos. Não, querido. Pela graça mediante a fé, recebendo a Ele aqui, olha, no coração, como Senhor e Salvador. Em Efésios 2:8-10, nós vemos uma passagem em que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus antes preparou, para que andássemos nelas. Amém? Não são pelas obras. Não temos esse engano. Amém? Outro passo que devemos fazermos para podermos termos direito a herdarmos o reino dos céus: permanecermos firmes. Diga comigo: permanecei firmes, andai no Espírito, resisti às tentações. Amém? Aqueles que querem servir a Cristo precisam resistir às tendências de voltar ao mundo, como base do nosso serviço de hoje. Não negocie a sua salvação. Não negocie a sua vida, essa nova vida em que Deus te deu, com nada. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe com que nenhum sofisma venha persuadir a tua cabeça, achando que qualquer coisa que você venha fazer no mundo não vai prejudicar a sua vida com Jesus. Lembre-se que antes de aceitarmos Jesus, havia o pecado em nossas vidas. E o pecado, ele era como um abismo que separa o homem de Deus. Não venha novamente viver separado do Senhor pelo abismo do pecado que possamos estarmos cometendo lá no mundo em nossas vidas. Amém? Mas que nós possamos repreender e viver uma vida de santidade perto do Senhor. Amém? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. Diz Gálatas 5:1. Desfrute, querido, de uma nova personalidade em Cristo Jesus. Não deixe o sofisma do maligno te persuadirem, gerando dúvidas e enganos na sua vida, na sua mente a respeito das coisas. Tem pessoas que vivem se justificando. Eu pequei, mas Deus é misericordioso, Ele me perdoa. E peca novamente, e peca novamente, e peca novamente, e peca novamente. Seja fiel com Ele, querido. Seja fiel, valorize a sua vida. O mundo nunca valorizou sua vida. Aqueles que viveram no mundo sempre foram escravos. Essa era a titularidade das pessoas que viviam no mundo. Escravos.
Mas Deus, querido, olha o que Ele fez conosco. Nós somos herança dele hoje. Herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Amém? Do seu reino. Deus deu valor novamente às nossas vidas. Outro, amar a Deus e ao nosso próximo. E Jesus disse: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 e 40. Vamos ajudar uns aos outros. Eu sei que não é fácil, queridos. Quantos passaram por aquela porta hoje aflitos? Quantos passaram por aquela porta hoje, depois de terem uma semana de perseguição? Talvez até mesmo uma semana de derrota. Quantos chegaram aqui sem vontade de levantar as mãos para os céus e adorar a Deus? Quantos entraram aqui desmotivados, querido? Na esperança de receber de Deus uma resposta, uma palavra de ânimo, que pudessem os reerguerem para uma semana de vitória em Cristo Jesus. E esse, querido, é o nosso legado, é o nosso mandamento, é o nosso dever. Amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. A nós não cabe julgarmos uns aos outros. Mas quantos e quantos têm apontado o dedo, chamado pecador, murmurador? Aqueles que julgam sem misericórdia serão julgados. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é erguer o fraco que está no chão. Ajudar o seu irmão dentro desse propósito de vida eterna, para que ele possa continuar na caminhada, não desistir, não pegar atalhos, e que todos possamos alcançarmos, a coroa da vitória e chegarmos aos céus com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Existem promessas para aqueles que alcançarem os céus. Livro de Apocalipse. O Senhor Jesus tem 7 promessas, apenas para os vencedores salvos. Diga comigo, vencedores salvos. Ou seja, aqueles que permanecerem fiéis a Deus e a sua palavra até o fim da sua caminhada, da sua trajetória aqui na terra. Mateus 10, 22 diz: mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Amém? Primeira promessa, vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Quantos querem vida eterna? Queridos, isso aqui é um plano temporário. Aqui não é o nosso lugar. Eu sempre digo que aqui é o nosso hotel. Amém? Quando nós não estamos na nossa casa, que nós viajamos para o outro lugar, nós nos hospedamos em um hotel. Aqui a terra é o nosso hotel. Aqui não é a nossa casa. Amém? É quando nós viajamos para um lugar para fazer um trabalho, com uma missão. Amém? Nosso lugar é lá em cima. Deve haver um desejo ardente no nosso coração de voltar para casa, querido. Aqui não é a nossa casa. Não é aqui que o nosso Pai gostaria que nós estivéssemos. Ele tem preparado moradas. Enquanto nós estamos trabalhando aqui, Ele tem cuidado da casa de cada um de nós, querido. Cada um de nós. Às vezes nós corremos para um lado, corremos para o outro aqui, achando que devemos ter o melhor aqui. Lógico, Deus Ele quer o melhor para cada um de nós. Mas Ele não quer que a gente se afeiçoe a essas coisas ilusórias desse mundo. Porque o que Ele tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nunca penetrou em coração humano. Você nem imagina o que Deus tem preparado para você nos céus. Você não imagina, nem se compara. Pode ser a casa mais bela, pode ser o carro mais belo, pode ser a empresa mais linda. Não se compara ao que Deus tem preparado para nossas vidas, querido. Não se compara. Não se compara. E o Senhor diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que privilégio, querido. A vida eterna. Uma vida eterna. Longevidade de vida. Desfrutar com o meu Senhor.
Só os salvos terão esse privilégio de comer da árvore da vida e de viver eternamente com o Senhor. Amém? Segunda promessa, não sofrer o dano da segunda morte e do juízo final. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Chega de sofrimento, chega de ataques, chega de dardos inflamados. Amém? Verdadeiramente uma vida de paz, uma vida de regozijo, uma vida onde nós possamos estarmos juntos adorando o nosso Deus, dizendo a Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Uma vida de unidade, uma vida na Assembleia dos Santos, em comunhão, todos juntos, sem nós termos que irmos cada um para a sua casa e vivermos nossa vida de uma forma diferente. Todos juntos, dentro do mesmo padrão, sem acepção de pessoas. Amém, queridos? Ainda há isso aqui na terra, por isso esse plano, ele é um plano temporário. Não é um plano que Deus quer formalizar verdadeiramente como plano final para nossas vidas. Sabemos biblicamente que para a pessoa ter esse nome escrito no livro da vida é necessário que ela se arrependa dos seus pecados e confesse que só Jesus é o Senhor de sua vida e passar a servi-lo. Terceira promessa, um novo nome. Ao quem vencer darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um novo nome, um nome celestial para a sua vida. Grande bênção é essa da terceira promessa. Comemoramos ou comemos do maná escondido, receberemos uma pedra branca, com um novo nome, um nome que tem preparado para você. Somente para você. Quarta promessa, julgar juntamente com Cristo as nações. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. E com vara de ferro os regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Apocalipse 2, de 26 a 27. Julgar as nações. Mantenha-se firme. Não se deixe negociar esse propósito em que Deus tem colocado na sua vida. Seja fiel e justo. Permaneça firme dentro desse propósito em sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Quinta promessa. Diga comigo, vestes brancas. Não riscar o nome no livro da vida e ter o nome confessado diante de Deus e dos seus anjos. Purificados, com o nome escrito, confessados por Jesus, diante do Pai. Isso é uma vitória para nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, querido. É a promessa dele. Vestes brancas. O nome confessado. Deus dizendo: Ele, teu servo, teu filho, servo bom e fiel, entra, deleita-te no meu gozo, do meu reino. Seremos vestidos com vestes brancas, cujo próprio Deus é o artífice. E estaremos com o nome intacto no livro da vida, e o nosso nome confessado diante de Deus e dos seus anjos. A sexta promessa, uma coluna no templo de Deus, com o nome de Deus e o nome da cidade, a Nova Jerusalém e o seu novo nome. Uma coluna é o elemento de sustentação, é como um pilar fixo para sempre naquele lugar, uma coluna, querido. Viver para sempre e eternamente com o Senhor. Ao que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Diga comigo, nunca sairá. Seremos permanentes no reino do nosso Pai. Permanentes, queridos, para sempre, para sempre, para sempre no reino do nosso Pai. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce dos céus do meu Deus e também do meu novo nome. Amém? Sétima promessa, assentar-se com Jesus no seu trono. Apocalipse 21, 7 diz: quem vencer, olha só, querido, que bênção. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, os incrédulos e os abomináveis. Não, passei, perdão, querido, não é esse, não. Sétima promessa, assentar-se com Jesus no seu trono. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas, amém, queridos? Nos assentarmos no trono do Senhor, amém? No livro de Mateus 20:20, a mãe dos filhos de Zebedeu pediu para que seus filhos se assentassem, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Mas Jesus disse que isso só quem permitiria seria Deus, pois estava preparando isso para os vencedores, amém? Só para os vencedores, só aqueles que vão herdar a promessa, só para aqueles que vão verdadeiramente para os céus, amém? Glória a Deus. E para nós concluirmos essa mensagem, queridos, Deus já determinou o fim, desde o começo, e Paulo diz que os predestinados, que são chamados e justificados, já estão glorificados. Embora a glorificação seja um fato futuro, na mente e nos decretos de Deus, você já está no céu, amém? Você já está no céu, você já está no céu, você já está no céu, você já está no céu. Não importa quão estreito seja o caminho, não importa quão feroz sejam os inimigos, não importa quão dura seja a oposição do inferno, você é um mais que vencedor. Você não tem apenas expectativa de vitória, você é um vencedor. Você não vai ficar no meio do caminho. Deus já decidiu e determinou levar você para a glória, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra sobre a sua vida? Amém? Ele já determinou todas as coisas. Esse é o seu legado, essa é a sua história. Vai ser dessa forma, querido, em que Ele vai finalizar, em nome de Jesus. Amém? Fica sobre seus pés, em nome de Jesus.